nós vamos estudar aqui dentro do sistema operacional é o que nós chamamos, ou o termo que utilizamos dentro do Windows, área de trabalho. Aqui tem um ponto importante. A área de trabalho do Windows, ela é conhecida como desktop. Ou ainda posso dizer, desktop representa a área de trabalho do Windows. E está perfeito, é isso mesmo. Se uma prova perguntar sobre a área de trabalho do sistema operacional Windows, a área de trabalho do Windows é conhecida como desktop. Ou ao contrário, na questão ele diz, desktop representa a área de trabalho do Windows. E está perfeito. Desktop, então, a área de trabalho. Nessa área de trabalho do Windows, eu destaco alguns elementos como bem relevantes. Por exemplo, quando nós vamos entender o porquê que o Windows se chama Windows, o Windows, por tradução, quer dizer, traduzindo do inglês para o português, significa janelas. Isso é porque dentro do sistema operacional Windows e da sua área de trabalho, os programas, as aplicações, os recursos são carregados através de janelas. Então, quando eu penso no Windows, eu imagino que os programas, os recursos disponíveis, vão ser utilizados através de janelas que vão se abrindo e sobrepondo a área de trabalho do Windows. Isso por isso que ele se chama Windows, vem de janelas, né? Outra dica, especificamente no caso do Windows 7, que nós estamos tomando como base para o nosso estudo, existe a possibilidade de algumas edições do Windows 7 apresentarem o que chamamos de gadgets. Gadgets são mini-programas, observa, são mini-programas que podem ser exibidos na área de trabalho, exercendo variadas funções. Então, repetindo a informação, a área de trabalho do Windows pode apresentar ainda mini-programas que nós vamos chamar de gadgets. Repetindo, gadgets são mini-programas que exercem variadas funções e que podem ser exibidos na área de trabalho. Alguns gadgets estão previamente disponíveis dentro do Windows 7. Isso quer dizer que tu instala o Windows 7, dependendo da edição do Windows 7 que tu adquiriu, podem vir vários gadgets, vários mini-programas. Aqui eu mostro alguns que eu coloquei na área de trabalho, como por exemplo, o calendário. Existe também aqui um gadget chamado relógio, que mostra a hora do sistema. Tem um outro gadget que eu coloquei aqui, chamado medidor de CPU. Esse gadget, ele mede o percentual de uso do processador e também o percentual de uso da memória principal do computador. Então ele mede o percentual de uso do processador e o percentual de uso da memória. Esse gadget chamado medidor de CPU. Sempre lembrando que lá das nossas aulas dos conceitos básicos, nós estudamos que o termo CPU significa processador. Então, se tem um gadget chamado medidor de CPU, é porque ele mede o percentual de uso do processador do computador e também da memória principal. Então aqui são alguns exemplos de gadgets, de mini-programas que podem ser exibidos na área de trabalho, exercendo variadas funções, né?